2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, nos diz a palavra de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. Amém. Irmãos, o propósito e efeitos dos sofrimentos. O propósito e os efeitos dos sofrimentos. Este é o tema da mensagem neste momento. E o contexto dessa palavra, desses versos, da mensagem que seremos edificados, se Deus nos conceder graça e misericórdia. O contexto é que nos versos anteriores, Paulo deixa claro que a excelência do poder de Deus pertence a Ele mesmo. Não há nada que façamos e não há nada que sejamos senão vindas do nosso Deus. E ele se referia ao conhecimento da glória dele revelado em Jesus Cristo. Nós não podemos nos vangloriar de termos conhecimento a respeito da glória de Deus em Cristo Jesus, mas isso é um privilégio. E se conhecemos, só conhecemos pelas misericórdias de Deus. E só se conhecemos porque o poder de Deus operou no nosso meio. Ele diz mais, isso está no verso 7, tá? Do capítulo 4, ainda aqui em 2 Coríntios. Ele diz mais que os sofrimentos na vida do cristão é para que seja manifestada a vida de Cristo no corpo mortal. Interessante, não? Esse nosso corpo mortal aqui sofre para que a vida de Cristo seja manifestada aqui. Seja manifestada aqui. Oh meu Deus, porque eu sofro tanto, para que Cristo seja manifestado na tua vida, dia após dia, porque eu sofro tanto, para que a vida de Cristo seja manifestada em ti. Isso está nos versos 8 a 11, e dos versos 12 ao 15, ele vai mostrar que os apóstolos de Jesus e os demais líderes falavam a respeito do que eles criam, a ressurreição dos mortos e a glória de Deus. Era este o trabalho deles, era esta a missão deles. Eles se desgastavam por isto, eles doavam as suas vidas por isto. Uma das coisas que os apóstolos disseram em Atos foi: nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Este será o nosso serviço: oração e pregação da palavra. E Paulo vai deixar bem claro isso aqui, que eles se desgastavam nisso, que eles trabalhavam em cima disso, e eles não podiam parar, e eles não podiam se calar. Aí é onde entra ele dizendo: por isso não desanimamos.
É assim, irmãos. Os líderes se desgastam. Os cabelos caem. Perdemos a noite de sono. Quebramos cabeça. Tentamos levar tudo na conversa. Tentamos levar tudo no conselho. Mostramos nas Escrituras. Intercedemos dia e noite. Com este propósito de edificar, de a igreja crescer, de a igreja amadurecer, de a igreja se entender como parte de Cristo, como quem foi gerado deste amor, desse evangelho maravilhoso, e quem deve ter também a disposição de servir, tendo os líderes como exemplo, tendo os líderes como exemplos. Mas veja, quando Paulo diz, por isso não desanimamos, ele não está só falando aos líderes que se desgastam, que se esforçam, que trabalham, mas também à comunidade cristã. Aos coríntios, o que move a igreja, o que move a liderança, o que faz permanecer firmes ambos, tanto os líderes como os liderados, a igreja como um todo, o que os mantém firmes, é que tudo o que fazemos é em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e para a glória de Deus, nosso Pai. Então, o propósito e efeito dos sofrimentos é para não desanimar. É justamente para isso, irmãos. É para não desanimar. Ele disse, pelo contrário, não desanimamos. E aqui, desanimar, irmãos, aqui parece uma palavra tão branda, desanimar. Mas a palavra, estritamente falando, é ficar esgotado, exausto, cansados. Irmãos, a nossa vida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é um fardo. Não é o fardo. Uns memes que aparecem aí nas redes sociais, não caia nessas ciladas. Aparecem memes aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, de que ser crente é difícil. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. É difícil. Não, irmãos. Nós nascemos de novo. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é quem conosco carrega junto os fardos. Ele alivia. Ele nos chama e diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vocês vão achar descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendam comigo. Caminhem junto comigo. Eu vos aliviarei. Irmãos, ainda que venhamos nos sentir desconfortáveis e cansados, abatidos, como que quase morrendo, irmãos, nós não podemos nos conformar com isto. Nós não podemos ficar estagnados, parados e não fazer nada. E não fazer nada. E muitas coisas podem ser a causa do nosso desânimo.
Muitas coisas podem ser a causa do nosso desânimo. Podemos ser atacados de muitas maneiras. Um desentendimento na igreja. Desentendimento entre os membros. Desentendimento com a liderança. Desentendimento consigo mesmo, não consegue assimilar as coisas da vida cristã. O que pode e o que não pode, fica confuso. O que deve, quais são os direitos, quais são os deveres como cristão. Pecado pode atrapalhar também e pode causar desânimo. Problemas podem aparecer de muitas formas. Perseguição pode ser também quando outras pessoas começam a jogar água na gente, dizendo: para que ir para a igreja? Para que isso? Para que aquilo? Isso é vida de crente. E crente é assim, e crente é assado. Causa desânimos. Quando nós começamos a ser atacados pelos dardos inflamados do maligno, muitas coisas podem causar desânimo. Mas nós não podemos ficar parados. Nós não podemos nos conformar com isto. Não desanimamos. Irmãos, não desanimem. Pelo contrário, olha o conselho da palavra de Deus falando comigo e falando contigo. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Lembre-se disso. Deus está trabalhando na sua vida. Sabe, quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: orai e vigiai. Vigiem comigo. Vigiem. Vigiem comigo. E ele os encontra adormecidos. Ele disse que o espírito na verdade estava pronto, mas o que? A carne estava fraca. E não é quando estamos preguiçosos? Quando o Senhor Jesus disse que a carne é fraca, Ele não disse a respeito de fraquezas no sentido de ceder às tentações, de cair em pecado. Não, aí a carne é forte, porque quem está vencendo é ela. Quando o Senhor Jesus disse a carne é fraca, é se referindo a isto, ao cansaço, à fadiga, ao desânimo, à falta de disposição, à falta de alegria, falta de entusiasmo, de empolgação. O pastor Lidinaldo disse ontem que para ele o culto é uma festa, que para ele o culto é uma alegria. Ele disse que chega meia hora antes. Meia hora antes, ele se dispõe a chegar meia hora antes, muitas vezes até mais antes que a pessoa que abre a igreja. Ele disse que às vezes a pessoa que vem abrir a igreja, às vezes até corre para chegar primeiro, mas não dá tempo. Está lá ele abrindo a igreja. Ele chega antes. Entusiasmado, alegre, feliz, contente. A palavra de Deus vai nos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja, só a notícia já alegrou o coração. Imagina o povo de Israel, 1 ano sem ir para o templo. 1 ano sem congregar no templo. 1 ano. Quando recebe a notícia que vão para a casa do Senhor, eles se alegram. 1 ano, irmãos. Nós temos culto toda semana e nós nos arrastamos nisso. Temos culto toda semana. Irmãos, valoriza a tua igreja. Quão preciosa é a casa do Senhor. Quão precioso
é o templo, quão preciosa é a importância da comunhão entre os irmãos, de podermos nos ajuntarmos, de estarmos unidos e reunidos na presença do nosso Deus. Isto é maravilhoso. Não desanimamos. Não desanimamos. Ele disse: o homem exterior se corrompa. Que se corrompa! Que soframos na carne. Mas que saibamos que na nossa alma, no nosso homem interior, no nosso coração, na nossa mente, algo está sendo construído. Algo está sendo construído. Nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo guardados, nós estamos sendo aperfeiçoados. Estamos nos renovando. Irmãos, venha para a igreja. Principalmente nos dias maus. Hoje eu não estou bom. Vou para a igreja hoje não. É nesse dia que você deveria vir. Renovar as forças. Ouvir a palavra de Deus. Louvá-lo. Recobrar a alegria, o ânimo, o entusiasmo, a empolgação, as forças. Para voltar e batalhar de novo no dia a dia. Não seja rotineiro também. Só pego na minha Bíblia quando vou para a igreja. Só oro quando vou para a igreja. Só medito na palavra de Deus quando vou à igreja. Faça disso sua vida. Leia a sua Bíblia em casa. Vocês que não sabem ler, facilitem também. Misericórdia. Tem Bíblia em áudio. Você pode comprar um celular, baixar a Bíblia em áudio. Você ouve e lê a Bíblia mais do que quem tem física. Claro, longe de qualquer comparação e de competição. Mas, irmãos, nós dificultamos as coisas para não meditar na palavra de Deus. Devocionais, irmãos, separa um momento com Deus, você e sua família. Se você diz assim, mas minha família não quer nem saber, faça você. Medite na palavra de Deus, tenha seus momentos de oração em casa e não faça disso uma razão para desprezar os cultos de oração. Eu oro em casa mesmo. Sabe, irmãos, eu desconfio muito de pessoas que não vêm para o culto de oração e dizem, eu oro em casa. Ore em casa, mas isso não justifica você não vir para os cultos de oração. Nossas reuniões de oração, ela é muito importante, irmãos. Como é que nós vamos orar uns pelos outros, se nós não compartilharmos os nossos motivos de oração? E tem que ser na igreja? Sim. Por que não? Reservamos esse momento para isto. Intercedermos uns pelos outros. Irmãos, vocês precisam saber do poder da intercessão. Através da oração. O nosso homem interior precisa estar crescendo. Diz Paulo que no nosso homem interior estamos sendo o quê? Renovados. Renovados. E essa renovação é aqui um contraste com a questão do desânimo. Estamos recobrando as forças. Estamos sendo reanimados. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não pode ser comparado, irmãos, os sofrimentos do tempo presente. Essa é uma das razões porque nós não podemos nos desanimar. Irmãos, estamos sofrendo. Sim, podemos dizer, estamos sofrendo. Mas saiba, isto não pode ser motivo para nós largarmos tudo. Pendurarmos as chuteiras
pendurarmos as chuteiras. Vamos seguir em frente. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo vai descrever que nós somos como vasos de barro. Isso mostra o quanto na nossa carne nós somos o quê? Fracos. Fracos em nossa carne. Fracos em nossa carne. E se você tomasse consciência para entender o quanto você é fraco na carne, você correria mais para Deus e não para longe dele. Você teria mais prazer na casa do Senhor. Você oraria mais. Você leria mais as Escrituras. Você seria mais participativo ou participativa nas reuniões que nós temos, nas programações que nós temos. Se você reconhecesse o quanto você é fraco. E Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro. A nossa carne é fraca, irmãos. Nossa estrutura é de pó. Outra das razões para nós não desanimarmos é que lá em Hebreus capítulo 13, versículo 14, diz que não temos moradia para sempre aqui. Não se acomode. Não se acomode. Estou bem não, estou cansado. Vou para a igreja hoje não. Não vou para o sábado jovem. Não vou para o louvor na fogueira. Não vou para isso ou para aquilo. Não se acomode. A carne é fraca, sim. Somos vasos de barro, sim. Esse corpo externo nosso, ele se corrompe, sim. Mas nós não podemos nos acomodar aqui. Nós somos que peregrino. Esta não é a nossa pátria. Ainda que venhamos entoar o hino nacional, esta não é a nossa pátria. Nós aguardamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, nós não podemos desanimar. Nós não podemos, nós precisamos buscar em Deus forças. Eu estou fraco na carne. Busque em Deus forças. Porque no nosso homem interior, por mais que na nossa carne estejamos enfraquecidos, no nosso homem interior, nós estamos o quê? Sendo renovados. Então, algumas pessoas dizem assim, eu até quero, mas não tenho forças. Sim, sua carne está enfraquecida. Algumas pessoas dizem, eu até tenho vontade, mas parece que eu não consigo. Sim, estamos enfraquecidos na carne. E nós não podemos nos acomodarmos, mas lutarmos em Deus e com Deus. O propósito e efeitos do sofrimento. Não desanimar primeiro. Segundo, produzir eterna glória. Irmãos, eterna glória. Você já parou para pensar sobre isso? Haverá um dia que essas lutas cessarão. Haverá um dia que essa guerra acabará. Haverá um dia que isso tudo passará, irmãos. Seremos totalmente diferentes do que hoje somos. Totalmente. Seremos cheios de glória. Cheios de glória. Isso é tão precioso, isso é tão maravilhoso, isso é tão grandioso, que nem sequer fazemos ideia disso. E é tão difícil definir isto. Uma das possíveis definições a respeito de glória é que nós receberemos um corpo que jamais se corromperá como o de hoje se corrompe.
adoecemos, sofremos, nos sentimos cansados, desanimados, sem força de vontade, abatidos. Mas tudo isso passará. Tudo isso passará. Glória, uma vida cheia da graça e da bondade de Deus, onde seremos perfeitos. Glória, o aperfeiçoamento, a perfeição total do nosso ser. Glória. Um corpo que não se corrompe e uma natureza totalmente perfeita. Totalmente perfeita. Glória. Glória. Não desanimemos. Diz o verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, calma aí, leve. Algumas vezes eu converso com algumas pessoas e eu digo, olha, eu sei que você está sofrendo. E por muitas vezes parece clichê, mas poderia ser o quê? Pior. Nós, como povo de Deus, como crentes, nós sofremos, mas é um sofrimento misturado com muita graça. Com muita graça. Com muito amor, com muita bondade da parte do nosso Deus. Nós sofremos, mas poderia ser pior. Poderia ser pior. Por isso Paulo coloca como leve. Porque não é algo tão pesado a ponto de não podermos o quê? Suportar. Além de nossas forças. Podemos suportar. Podemos suportar. Podemos aguentar firmes. Ele diz momentânea. Por que momentânea? Momentânea porque é passageira. Irmãos, pegue a visão. Senhor, eu sei que eu estou sofrendo. E sei, Senhor, que ainda é menos do que eu mereço, ou do que eu mereceria. E eu sei, Senhor, que o Senhor não desce sua mão com peso na minha vida, da maneira como eu mereço, por causa de Jesus Cristo, o meu Senhor que me salvou. E o Senhor agora está me disciplinando com amor, com bondade. Por isso eu estou sofrendo e eu sei que não é a ponto de me fazer morrer. É momentâneo, é leve, porque é passageiro. E ele disse, tribulação. Veja, como tribulação pode ser leve. Tribulação, do latim tribulon, significa prensar, moer. Prensar, moer. Alguém já tomou caldo de cana? Alguém poderia dizer assim, tem dia que eu fico só bagaço. Irmãos, assim é a nossa vida cristã. Tem dia que a gente está só o quê? O bagaço da cana. Irmãos, não desanimem. Ainda que a tribulação venha, é leve. Poderia não sobrar nada, mas ainda sobrou o bagaço. Poderia não sobrar nada, ainda sobrou o bagaço. E ele renova. E ele renova. E é passageiro. Podemos ser prensados, mas iremos passar por tudo isso. E virá o alívio. E virá o alívio. Pense numa mãe em trabalho de parto. As dores vêm, o sofrimento vem.
A morte parece que está batendo na porta. Mas quando o bebê nasce, vem a alegria, o descanso, a paz. A paz. A paz. Algumas de vocês sabem muito bem. Então, tudo isso, a tribulação, o sofrimento, é leve, é passageiro. E ainda nos faz caminhar para frente. Quando nós pensamos, eu estou dando um passo para frente, 2, 3 para trás, alto lá, você está fazendo essa análise com base em quê? Eu não estou bem, estou sofrendo muito esses dias. Calma aí. Calma aí. É por causa dos teus pecados? Talvez sim você esteja dando um passo para frente, 2, 3 para trás. Se arrependa. Se quebrante. Procure ter um momento a sós com Deus. Faça confissão. Se é algo que você necessita de ajuda, procure ajuda. Procure ajuda. Agora, se os sofrimentos é injustiça, é por causa de muitas tarefas, é a pressão que o mundo faz, é a pressão que o mundo faz contra nós, tentando nos oprimir, é as muitas tarefas, são as muitas obrigações. Irmãos, se for a perseguição, irmãos, se é por causa do nome de Cristo, irmãos, tenha certeza que Deus está trabalhando na sua vida, tanto quanto a pessoa que está sofrendo por causa dos seus pecados e se arrependendo. Deus está agindo no meio de nós. E aí ele diz que produz essa tribulação, esse sofrimento, passar na prensa. Produz, faz para nós eterno peso de glória. E Paulo fala um negócio difícil aqui. Paulo fala difícil. É difícil de entender isso. Irmãos, o que é peso eterno de glória? O que é? O que significa isso? Eterno peso de glória. Difícil, não? De decifrar isso, de entender isso. Irmãos, nós temos motivos para não desanimarmos. E entender que está sendo produzido uma glória eterna para nós. Paulo diz eterna. Significa que tudo mais que sofremos aqui é passageiro e que nós iremos ter paz, alegria para sempre. O que nós temos para desfrutar além desse mundo é eterno. Ele fala que é de peso, por causa da tribulação. É um contraste com a tribulação. A tribulação é uma pressão causada por um peso. Algo está fazendo força, algo está prensando, algo está pressionando, algo está nos fazendo moer. Algo está pesando em nós. Porque Paulo diz que é leve? Porque este não é um peso maior. O peso maior é a glória eterna com Deus. É aí onde está o peso maior. Estamos sofrendo, pesas na balança. O que está mais pesando é o teu sofrimento, o que há de vir, a glória que há de vir, para ser revelada para cada um de nós.
Por isso ele termina dizendo, acima de toda comparação. Falei a balança, não falei? Eu acho que está de igual para igual. Estou sofrendo muito, mas eu sei que vai passar. Não. Eu estou bem. Estou sofrendo muito também. Não é de igual para igual. Eu estou sofrendo. Mas eu não me abato. Eu estou sofrendo. Mas eu estou feliz com Cristo. As coisas estão difíceis. Mas no barco com Cristo vai tudo bem. Estou sofrendo. Mas Ele voltará para me buscar. Ele enxugará dos meus olhos todas as lágrimas. Ele cessará toda essa luta. Ele tirará todo esse sofrimento. Olha a mão em cima, irmãos. Longe de qualquer comparação entre nosso sofrimento e a glória que há por vir. Longe. Se anime, meu irmão. Se anime, minha irmã. Avante, avante. Ore mais, busque mais a Deus. Encontre ânimo e força, coragem. Marisa aprendeu algo e ela dizia, ânimo, meu irmão. Ânimo, meu irmão. Clichê, pode parecer. Mas é o necessário, é o que nós precisamos em dias difíceis. Ânimo. O próprio Senhor Jesus disse, tem de bom ânimo. As coisas podem ficar difíceis. E as coisas vão ficar difíceis. Mas nós precisamos estarmos firmes e fortalecidos pela graça do Senhor. A palavra produzir, eu procurei e encontrei 6 vezes aqui nesta carta, né, em 2 Coríntios. Esta no verso 17, que diz que produz, o sofrimento produz, a pressão produz peso de glória para nós. No capítulo 5, versículo 5, está registrado dizendo que Deus é quem preparava o povo de Corinto. O povo de Corinto. No capítulo 7, versículo 10, dizendo que Deus produz arrependimento para a salvação. No capítulo 7, ainda no versículo 11, na mesma passagem, dizendo que Deus produz cuidado por meio da tristeza neles. E também nós. Em meio às tristezas, Deus está cuidando de nós. Deus está produzindo os seus cuidados em nós. Essa é a provisão de Deus. No capítulo 9, versículo 11, ele registra dizendo que a sinceridade produz graças a Deus. No capítulo 12, versículo 12, ele registra dizendo que a marca do verdadeiro apóstolo foi produzida no meio deles, no meio dos coríntios. Isso no contexto em que eles não deveriam acreditar nos falsos mestres, nos falsos apóstolos, porque os sinais dos verdadeiros apóstolos foi revelado no meio deles. Foi produzido, foi feito. E por último, irmãos, o propósito e efeitos dos sofrimentos não é somente para não desanimar, não somente para produzir eterna glória, mas também para manter a atenção na eternidade. Abra seu olho. É assim para abrir os nossos olhos. A gente só vê assim, ó. Nós não olhamos para o alto, de onde o nosso socorro vem. Olhamos para baixo, olhamos para os lados, mas é para manter a nossa atenção na eternidade.
Muitas vezes, através dos sofrimentos, nós ficamos o quê? Divididos. E qual é a tendência? Pender mais para um lado do que para o outro. E pender mais para o lado de nos acomodar, de sentirmos o peso dos sofrimentos, de permanecermos abatidos, fracos, ao invés de levantarmos a cabeça e botar a cabeça para pensar a respeito das coisas que já foram reveladas para nós. Reveladas para nós, já nos foi dada. Diz no versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Uma das coisas que eu preciso dizer para vocês é que as aparências enganam. Não se deixe confundir pelas coisas que se veem. Muitas vezes nós nos apegamos ao realismo, e aí as pessoas dizem assim: eu não estou indo longe demais, eu só estou falando a realidade é essa. Tudo bem, mas sabe qual é o seu problema? É que você só se apega na sua realidade. Na nossa reunião lá, ontem, um dos pastores me causou angústias. Porque quando ele começou a falar dos problemas das nossas igrejas e mostrar a realidade das nossas igrejas, eu fiquei pensando comigo mesmo, e só tem isso? É só isso? Nos contentamos com a realidade? Vemos o sofrimento, o desânimo, e essa é a nossa realidade, e vivamos a realidade. Estou sofrendo, essa é uma realidade. Você está sofrendo, sim, essa é a sua realidade. Se alguém levantasse a mão e dissesse: a igreja não vai bem, sim, tudo bem, essa é a realidade. E daí? E daí? Nós não podemos enxergar além da ponta do nosso nariz, não? Nós não podemos olhar para além dos sofrimentos, não? Nós não podemos olhar para além das realidades, não? Ficarmos diagnosticando irmão A, irmão B, igreja A, igreja B, pastor A, pastor B. Ficarmos nos comparando uns com os outros, quando na verdade a igreja é um corpo. Eu não vou comparar minha mão esquerda com minha mão direita. Eu não vou comparar, ainda que seja semelhante, meu pé direito do esquerdo. Eu não vou comparar um com o outro. Nós precisamos nos concentrar, irmãos. Há muitas distrações. Há muitos desfoques. Há muitas distrações. Nós não podemos nos atentar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Redes sociais não são pecado. Esportes não são pecado. Passeios não são pecado. Músicas não são pecado. Conviver com pessoas incrédulas não é pecado. No contexto em que nós vivemos em um país pagão, um país ímpio. O Brasil não é um país cristão. Irmãos, muitas coisas podem nos contaminar. Rádio, aqueles que ouvem rádio não é pecado. Mas tome cuidado. Há muitas distrações.
há muitas distrações. Jogos não é pecado, mas tome muito cuidado. Há muitas coisas que nós trocamos, que nós focamos. Sofrimentos, eles podem nos levar a pecar. Por isso, Paulo disse, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Nós somos espirituais, irmãos. Nós somos espirituais. Eu sou espiritual, você é espiritual. Meu irmão e minha irmã. Nós somos espirituais. Nós precisamos olhar para além do que os nossos olhos enxergam. Os nossos olhos, eles precisam ser também espirituais. Precisamos ter olhos espirituais. Eis porque as que se veem são temporárias. Irmãos, tudo passará. Deixem me dizer uma coisa. Eu baixei o TikTok e eu coloquei lá várias coisas. Eu foquei em violão, técnicas vocais, tendo em vista que eu tenho me despertado para assuntos dessa natureza, então tocar violão, formas de cantar, pregações, vários pastores renomados. E passou uns dias mostrando aquilo que eu queria ver. Mas houve dias que começou a aparecer notificações, assuntos imorais. E eu não pude suportar aquilo. Eu não pude continuar com o aplicativo por causa disso. Como eu vou continuar com o aplicativo, ainda que eu esteja cheio de boa intenção, querendo ser edificado, construir uma mentalidade cristã, ser edificado na mentalidade cristã, me aperfeiçoar nos dons que o Senhor concedeu para mim. A ideia do algoritmo não é 100% exata. E muitas distrações acontecem assim. São semeadas. E nós só pulamos. Tem hora que a gente para e presta atenção. Depois só pulamos. Depois nós paramos e prestamos atenção. Tomem cuidado. Redes sociais. Estou usando esse exemplo porque eu tive que excluir dos meus aplicativos de redes sociais o TikTok. Se teu olho te faz pecar, corta, arranca-o. Nós não podemos nos focar nas coisas que se veem. E aqui em específico está se referindo aos sofrimentos cristãos. Nós não podemos ficar no âmbito de nossas realidades, dos nossos sofrimentos, e encararmos com uma outra perspectiva. E ele diz que as que se não veem são eternas. É onde precisamos focar. É onde nós devemos manter a nossa atenção. Isso nos ensina, irmãos, que é possível crer sem ver. E que é possível ver antes de acontecer. É possível, com os nossos olhos espirituais. De acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai nos ensinar a convicção de fatos que não se vê. Fé.
onde nós mantemos nosso foco. De acordo com Hebreus 11, 7, Noé fez a arca mesmo sem ver ainda o acontecimento do dilúvio. E ele foi tido por louco. De acordo com Hebreus, capítulo 11, versículo 3 ao 15, fala dos que morreram vendo de longe o cumprimento das promessas. Não experimentaram, morreram sem ver o cumprimento das promessas, mas eles morreram com fé e esperança, e como se estivessem o quê? Vendo de longe o cumprimento das promessas. Irmãos, não desanimem. Mas com os olhos da fé, é como se vocês vissem de longe já o Senhor Jesus Cristo vindo. Vendo de longe a vitória contra toda batalha. Vendo já de longe ou de perto a vitória contra os seus sofrimentos. Vendo. De acordo com Hebreus 11, 26, Moisés sabia que o Messias sofreria e viu a sua recompensa no sofrimento também. E então ele decide sofrer junto com o povo hebreu, ao invés de ser chamado filho da filha de Faraó e desfrutar das maravilhas do Egito. É possível crer sem ver. E é possível ver ainda antes de acontecer. Caminhando para o fim, irmãos. Eu deixar de forma tão objetiva aqui para os irmãos essa aplicação, dizendo para vocês: não se deixe dominar pelo desânimo. Não se deixe desanimar. O problema não é o desânimo, irmãos. O problema é nós nos mantermos no desânimo, não se reerguer. Sim, o sofrimento é um problema. Mas o problema é se você se aprofundar nas angústias do seu sofrimento. E ainda alimentar ele. Sabe? Aí, além de estar sofrendo, se afunda no sofrimento e ainda alimenta o sofrimento. Sofre na carne, sofre na alma, sofre na mente, sofre. Se torna insuportável. Não se deixe dominar. Não aceite. Repreenda, lute, busque a Deus, ore, medite nas Escrituras, busque ajuda. Não se afaste dos irmãos, mas se ajunte cada vez mais para te reanimar, porque Deus, Ele é quem nos renova no nosso homem interior. E essa tem que ser a nossa disposição como povo de Deus. Outra coisa, creia no que Deus está produzindo na sua vida. Você precisa crer. Uma pessoa uma vez me disse: Deus não quer saber de mim. Ele não quer saber de mim. Nunca vi sofrer tanto. Uma canção que eu escutei por muitos anos, vira e mexe eu volto para essa canção, o louvor, que fala: no sofrimento eu posso conhecer o Senhor. No sofrimento eu posso conhecer o Senhor. Mesmo que me mate, louvarei a Ti.
Se tirar-me tudo, eu te bendirei. Se me arruinar, vou te adorar. És para mim tudo o que eu preciso. Nós precisamos enxergar os nossos sofrimentos com uma outra perspectiva, irmãos. Senão nós vamos ficar minguando, definhando, enfraquecidos, desanimados, abatidos. E parece que muitas coisas já não fazem mais sentido para nós. Nós precisamos nos reerguer. Uma outra coisa, e última, graças a Deus, não se contente com sofrer e não se concentre naquilo que te faz sofrer. Isso aí é difícil. Mas quem disse que é impossível? Não se concentre naquilo que te faz sofrer. Ao contrário disso, foque na eternidade com Deus. Quando sua mente e o seu coração estiver te guiando para focar no sofrimento e ficar concentrado nele, lembre-se das bênçãos do Senhor na sua vida. Comece a contar as bênçãos, se é que você pode fazer isso. Mas comece contando nos seus dedos as muitas bênçãos que o Senhor já te deu, gratuitamente. Unicamente porque Jesus Cristo pagou o preço com a sua própria vida, para ser o nosso Senhor e Salvador, e nos dar essas muitas bênçãos. Não foque, não concentre naquilo que te faz sofrer, mas concentre nas bênçãos de Deus na sua vida, para que você seja fortalecido e fortalecida, porque o propósito e os efeitos dos sofrimentos são esses, para não desanimar, produzir eterna glória em nós e nos manter atentos na eternidade. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, eu te agradeço por nos ensinar, por nos exortar, por nos corrigir, por nos consolar, Senhor. Uma tão amorosa, tão maravilhosa, Senhor. Nós fazemos parte disso, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, nós sabemos. E nós não iremos nos contentar, Senhor, com tudo isso. Mas nós iremos, pela fé e a esperança que há no nome do Senhor Jesus Cristo, nos manter firmes, não desanimando, mas se renovando no nosso homem interior. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.